tem uma hora que a gente vai pensar que tá filmando, não já. tá. De novo, ó. É, porque ela falou Bom PC. dia, gente. 3, 2, 1. Bom dia, gente! A gente vai estar falando um pouco, tá, sobre o gabinete e vai estar montando e falando sobre as pecinhas dele, tá? Fica comigo. De fora do faro, é? Bom dia, o meu nome é Isadora e eu estou aqui para falar de um componente que é a placa-mãe. Aqui, ó, eu vou começar logo falando, ela é responsável pela interconexão entre os componentes. Aqui é o lugarzinho onde fica o processador. Aqui é o chip SU, ó. E vocês são pai, ó. Ei, continua, mano. Nas corta parte que tu ri. Nós corta. Bom dia, gente. O meu nome é Isadora e eu estou aqui para falar da placa-mãe. A placa-mãe é responsável pela interconexão entre os componentes. E eu vou começar a falar aqui, ó. Aqui é o lugar onde coloca o processador. Em cima aqui é o autocooler. Aqui é o chip SU. Dentro e embaixo do dissipador, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É o chip norte. E aqui é os locais onde coloca a memória RAM. Aqui são os onde a gente coloca os cabos de entrada e de saída. E aqui são os lugares da placa de vídeo. O que mais? Aqui são os locais onde a gente coloca os cabos da fonte de alimentação para receber energia. E é basicamente isso. Fica mais longe, pode pegar tudo. Olha pra que pegar tudo. Agachar então. 3, 2, 1. Teu nome é Lucas, viu? Esquece Acho não. que é? Bom dia. Eu sei, eu vou falar. Bom dia, gente. Eu vou falar. Meu nome é Lucas. Oh. Vai, Lucas, mano. 3, 2, 1. Bom dia, gente. Me chamo Lucas. Eu vou falar um pouco da. Qual o nome disso aqui? Fonte de alimentação, Lucas, de novo. Calma. Eu tô esquecendo de tudo. Tá nervoso, né? Tô. 3, 2, 1. Bom dia, gente. Meu nome é Lucas. Eu vou falar da fonte de alimentação. A função dela basicamente é receber a energia que nas tomadas da nossa casa e converte para cada como é que se fala? Componente da placa mãe. Aqui temos o cabo de 24 pinos, onde 20 é para a placa mãe e 4 para o processador. Aqui possuímos duas portas SATA e aqui é uma P2 e outra SATA. Pronto. Quem é agora? Lucas, te fala mais alto, Lucas. Falei alto, mano. Dá pra ouvir. Processador, cadê ele? Processador. Bom dia, meu nome é Lara, eu vou falar sobre o processador. Bem, os processadores são responsáveis por fazer as decisões lógicas do computador e por a parte de cálculo também. Eles são referenciados como cérebro, porque neles tem não sei não como é. Entra de Tu novo. disse que ele é responsável pelo cérebro do computador. Pelo cérebro. Não, peraí, deixa eu ler ali no conhecido papel. Ele faz operações lógicas, cálculos, essas coisas só. Assim não. Faz assim, que ele é responsável por fazer operações lógicas, cálculos e executar as coisas. Vou falar o overclock como Bom dia, meu nome é Lara, eu vou falar sobre o processador. Bem, o processador é um chip que é responsável por ações lógicas e é conhecido como o cérebro do computador. Ele é um chip feito de silício e ele é responsável por todas as execuções de um computador.
Vai. Não segura essa garrafa não. Tá ok, hein? Ai, ele tá demorando. É só cortar, mancho. Oi, meu nome é Luciele, eu vou falar sobre o cooler. É necessário um dispositivo que controle o calor, a temperatura gerada pelo processador. Esse dispositivo é chamado de cooler. O cooler é composto por uma ventoinha e um dissipador de cobre ou alumínio. Memória RAM. Falta só ela e o HD, né? Eu vou falar o quê? HD. Ah, falta o X. Bom dia, meu nome é Vitória Nascimento. Hoje eu vou falar pra vocês Mais um alto, pouco sobre Vitória. a minha... Cala a boca, não é pra tu falar Mas não, tem que falar Thiago. É só mais fazer alto, assim, mano. mancho. Mas fala mais Porra. alto, vai. Mais alto. Só fazer assim que ela vai entender, né? Burra. Vai. Bom dia, meu nome é Vitória Nascimento. Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a memória RAM. Né? Bom, a memória RAM ela é responsável por manter todos os programas que você está usando no momento armazenados para quando você for usar novamente. A memória RAM ela é também mais rápida do que um disco rígido e ela também consegue armazenar algumas coisas que o disco rígido não consegue armazenar. Não é volátil. Não é volátil. Tá bom, já falei de novo. Do HD, vai. Pera, Você fala bom dia não, né? pera aí. Pera aí. Não, tem que deixar mais baixo pra sair mais Pronto. alto. Não, é pra ficar reto. Vai, vamos pra lá. Bom dia, meu nome é Thiago, eu vou falar sobre o HD. Bom, o HD, ou também conhecido como disco rígido, ele tem a função de armazenar a memória interna do computador, ou seja, todos os dados que a gente baixa ou que a gente envia é guardado no HD do computador. Aí, né, o HD é um tipo de memória. O que é volátil, mano? Volátil aqui não perde. Volátil Não, volátil aqui perde durante o desligamento. Volátil não é aqui Volátil aqui não perde. que não perde. A permanente é volátil. De novo. Bom dia, meu nome é Thiago e eu vou falar sobre a peça do computador que é chamada de HD ou também conhecida como disco rígido. Bom, essa peça ela tem a função de armazenar a memória interna do computador. Aí tipo, todos os dados que a gente baixa, todos os dados que a gente tem no computador ficam armazenados em uma matéria interna que fica armazenada própria para o computador ou uma memória externa, que é tipo pendrive, CD, DVD, tipo essas coisas. Aí a memória interna, né, ela é volátil, porque a memória que ela armazena é permanente, ou seja, mesmo que o computador ele descarregue, a memória que a gente guardou no HD vai continuar no HD, não importa, ele só vai sair do HD se a gente apagar. Ei, Charles, vamos montar agora. Aí então fala aqui. Falta o Richard falar, mano. Deixa ele falar sobre o processador, Lucas, porque ele sabe mais. Aí eu falo sobre isso aqui, aí corta a minha parte do processador. Vai, Lucas, Richard. Pera, a tua fala muito mais difícil, mas os processadores são chips que são responsáveis por fazer a parte lógica. Quem foi que colocou água aqui? Foi eu. Tem água não. Tem não, só tem um copo seco. Cadê o processador? Vai Aí dentro. Bora que a gente não pode perder tempo não, porque já vai acabar essa aula. Caralho. Já dá nem falar a função do chip sim e chip norte. Falar. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem que falar. O processador é responsável. De novo. Para executar, Tem que falar que tu é executar Richard. operações lógicas, calcular cálculos, Claro que é calcular cálculo. fazer cálculos. Só isso mesmo. Peraí. Tu é Richard, viu? Eu sei. O processador é responsável por fazer cálculos e operações lógicas. E ele também é conhecido como o cérebro do computador. Pronto, só isso. E eu vou falar sobre a frequência dele, do processador pode ser chamado clock interno. E ele é que medido em que isso? hertz. É. E o overclock tem hertz.
que ele aumentou o gerenciamento. Vai, 3. Fala mais alto, Richard. Pode ser mais pra trás, mano. Tem que ficar bem aqui, ó. Pra aparecer o Toninho. Vai, 3, 2. Bom dia, meu nome é Richard. Eu vou falar um pouco sobre o processador. Bom, o processador ele é responsável por fazer cálculos e operações lógicas do computador. A frequência do processador é medida em hertz e pode ser chamado também de clock interno ou clock do computador. Bom, quero mais falar. Parece sério. É verdade. Não, de novo. Bom dia, meu nome é Richardson. Eu vou falar sobre o processador. O processador, ele é designado para fazer as operações lógicas e os cálculos do PC. Ele também é conhecido como cérebro do computador e pode ser chamado... Já tinha falado. Ai, que bosta, mano. Ai. Bom dia, meu nome é Richard. Eu vou falar um pouco sobre o processador. Bom, o processador ele é designado para fazer operações lógicas e cálculos para o PC. Bom, ele também é conhecido como cérebro do computador. Bom, a frequência do processador é chamada de clock interno e pode ser medida em hertz. Outra coisa que eu queria falar é que o processador tem muitas vezes que a pessoa quer fazer o overclock, que é para aumentar a frequência do processador. Porque como ele esquenta muito, acaba esquentando muito a máquina e as pessoas querem aumentar a velocidade do PC e acabam fazendo o overclock. Não, mano. Não, ele esquenta com overclock. Ele esquenta porque tem E se muito esquentar, dados sendo processado. pois aí, ele só aguenta aquele determinado hertz. Tipo, se ele é 2 GHz, e aí tu quer botar pra 3 GB, ele não vai aguentar, porque só aguenta 2 Fala GB. tu então, Lucas. Tá melhor do que a fonte de alimentação, mano. Deixa que eu... Vamos gravar tudo de novo, bora. 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 Mas agora é sério. Agora é sério. Vai, fala do processador. Não precisa tudo de novo. Obrigado. Fala da fonte, vai. Não precisa tudo de novo, não. Eu não sei nada da fonte, não. Tudo de novo, mano. Não precisa nada da fonte, não, mano. Deixa eu só gravar esse finalzinho aqui, que foi só a parte lá Vai, do a gente corta, vai. overclock. Esse vídeo já tá Vai, a O gente corta. overclock é o quê? É uma técnica Ele que aumenta serve a para frequência aumentar a frequência do Só processador. fala. Ele aumenta a frequência do processador, mas caso o processador comece a esquentar, o computador começa a esquentar, ele só pode suportar aquela quantidade. Tipo, se ele é 2 GB e quer botar 3 GB. Só tô mostrando pra ele falar na hora, vai. Eu vou continuar. Tá gravando? Eu vou continuar da parte. Bom, eu queria também falar sobre o overclock. Muitas vezes as pessoas querem aumentar a velocidade do processador, a frequência dele. Aí o programa chamado para fazer isso é chamado de overclock. Bom, o overclock às vezes pode esquentar muito o processador, mas é uma técnica que as pessoas usam. Pronto, agora vamos montar, né? Ah não, então falta o disco bom rígido. montar em outro canto, que montar assim. Disco, leitor de disco. Tu fala, né? Ó, leitor de disco, tem a função de leitura de dados. Só lê o disco rígido. Viu? Leitura de dados. Oi, Laura. Bom dia, meu nome é Lara Beatriz, eu vou falar sobre o leitor de disco. Bom, basicamente a função dele é só ler os discos mesmo e só. Não é não. Executar os dados que tem dentro do DVD. Lê os dados, quer dizer. Lê os dados. É ler os dados. Vamos montar. Vamos, Thiago. Toma, Thiago. Vai ficar. Eu vou montar, mano. Calma, Lara. A gente vai montar. Tá gravando? Monta com o meu copo. É Pronto, melhor montar agora assim, nós não. vamos montar o gabinete e eu espero que vocês entendam parte por parte. E eu acho que esse vídeo vai ajudar muito vocês. Agora tenta baixar assim, inclinar o celular. É melhor uma pessoa gravar assim, mano. Deixa eu gravar, deixa. Você vai montar. O Richard Eu não sei montar nada, não. Deixa eu gravar. Não, não, só assim. Só deixa assim, mas inclinado. Só aumentar esse... Olha, é a mesma coisa que você segurar na mão. Segura com a mão, cara. Quem vai montar? Eu, Thiago.
Não. Tu e o Thiago não, todo mundo. Só Ah, dois, só lembra não que ele falou? Isadora, gente, ser barraqueira brigando com a montanha. Sim, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora vamos voltar pra lá. Sim, mas porque tá